Quando o assunto é comunidades estranhas da internet, surge uma gama de exemplos na nossa cabeça, como a comunidade furry ou a comunidade de My Little Pony. Entretanto, esse assunto é muito mais vasto do que você pensa, porque gente estranha na internet é o que não falta. E é claro que existem muito mais comunidades bizarras espalhadas por aí, sejam elas mais conhecidas ou mais undergrounds. E são essas comunidades que iremos explorar nessa tier list. Inclusive, este vídeo é a parte 2 do meu primeiro vídeo de 2025. E olha, quem diria, 2025 começou com a parte 1 e 2026 com a parte 2. Incrível! E essa continuação, meus amigos, foi exaustivamente pedida pelo Geometry Ice and Fire 3036. É sério, toda oportunidade que existia, esse cara ia lá e cobrava por uma parte 2 da tier list. E como eu não aguentava mais, aqui está. E antes de começar, eu só queria avisar que, apesar dessa aqui ser a parte 2 da tier list, você não precisa ver necessariamente a parte 1 para entender esse vídeo. Só saiba que a parte 1 tem as comunidades mais conhecidas, por assim dizer, né? Os furries, o Gacha Life, etc. Então nessa parte 2 a gente vai evitar falar dessas comunidades para não ficar repetitivo. Dito tudo isso, vamos para o que interessa. Mr. Brennan, here you are. Antes de fazer esse vídeo, eu pedi na aba posts do canal para vocês me enviarem comunidades estranhas que vocês conheciam, e eu recebi muitos comentários mesmo. Em menos de 8 horas já tinha mais de 100 comentários. Sobrou comunidades até para uma parte 3 para vocês terem ideia. E assim como na parte 1, eu separei a tier list nos seguintes ranks: degeneração pura, para comunidades de pura podridão cerebral; bosta cocô lixo, que eu não preciso nem explicar; cadê os pais dessas crianças, que é para aquelas comunidades que a bizarrice surge por causa da maioria da fandom ser composta por crianças, mesmo que algumas obras em questão não sejam para o público delas; tanto faz, que são para as fandoms que eu sinceramente não me importo; e já foi pior, que também é autoexplicativo. Para começarmos bem, vamos para a comunidade que foi a mais citada naquele meu post, que é o tal do Forsaken. Pra quem não tá ligado, o Forsaken é tipo um Dead by Daylight, só que do Roblox. Ao invés de personagem da cultura pop, no Forsaken há personagem da cultura do Roblox. Até aí, foda-se, mais um jogo que eu não vou jogar e que me parece um puta tédio. Entretanto, esse jogo gerou muitas polêmicas com o passar do tempo devido à sua comunidade. As duas principais polêmicas que muitos acabam citando são o spawnismo e a putaria. Vamos começar com o tal do spawnismo, que, explicando de maneira simples, é uma seita fictícia relacionada à entidade do Forsaken chamada de Spawn, que tem a ver com essa questão de morrer e renascer, o básico de qualquer jogo, né? Aquela brincadeira com as mecânicas. Acontece que, como a comunidade é recheada de crianças essas contaminadas pelo que há de pior na internet atualmente, simplesmente estavam tratando essa seita como uma seita real, fazendo grupos só sobre isso e até mesmo fazendo oferendas. E não, meus amigos, não eram pessoas fazendo um RP, nem a galera fazendo rage bait, eram crianças de verdade tratando como algo real. Do que eu me lembro do caso, nada de grave chegou a acontecer, mas esse tipo de acontecimento não é algo que qualquer comunidade saudável faça. Enfim, só pra vocês terem ideia, olha essa pouca vergonha aqui. I got this. I got this. I got this. I got this. Eu não sei se é uma sátira, se é zoeira, porque o filho da puta simplesmente colocou um spinner suspenso na cabeça. Se é zoeira ou não, se é zoeira ou não, não deixa de ser engraçado. Já a segunda polêmica tem a ver com a pornografia. E vamos lá, né? Toda vez que eu falo mal de pornografia aqui no canal, sempre, e eu repito, sempre surge um Zé Buceta que ou fala que eu sou moralista, ou fala que, não, mas veja bem, não podemos enxergar esse tema como algo bom ou ruim. Isso é um tema que precisa ser discutido e blá blá blá. É literalmente aquela imagem que eu postei na aba posts no ano passado, que tem uma curva, aí no início dela tem a galera com 40, 50 de QI, que é tipo, sei lá, sua avó que não sabe ler nem escrever, mas que fala, meu neto, não veja pornô, que é pecado. Aí você sobe a curva e tem a galera de 80, 100 de QI que fala, não, mas veja bem, a pornografia, blá 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 blá. Aí você desce a curva e encontra os caras de 130, 140 de QI que fala, não veja pornô porque faz mal. É isso, galera. Forcei que tem um monte de desenho pornô, mesmo a comunidade sendo lotada de crianças. Tem tanto criança consumindo quanto até fazendo desenho pornô também. É sintoma, entendam isso logo. Isso tudo é sintoma. O fato que isso não é exclusivo do Forsaken, mas sim de muitas comunidades que são compostas por crianças, mostra que o problema é muito maior. Mas enfim, cadê os pais dessas crianças, né? Acho que nada mais justo. Talvez se a galera parar de dar TikTok pras crianças de 7 anos, as coisas fiquem um pouco melhor. Cookie Run é o mesmo problema do Forsaken, comunidade cheia de criança que consome e faz desenho pornô pra postar no TikTok. É isso. Para não ficar tão curto, eu vou só finalizar isso aqui com uma pergunta. Vocês jogam essa porra mesmo? Tipo, uma cópia de Summoners War. É isso que vocês jogam. Uma cópia ruim ainda por cima. FNAF. Pra mim, a comunidade de FNAF está mais ou menos na mesma situação que a The Undertale. Antes era pior.
Com o passar do tempo, as coisas bizarras dessa comunidade foram ficando mais nichadas, por assim dizer, ao ponto que um fã médio pode muito bem nunca ter visto algo bizarro na fandom. Como eu disse, acredito que já foi pior. Claro, ainda tem suas bizarrices, o FNAF tem uma parte bem problemática ainda, mas eu acredito que nada como antigamente. Não sei se é só eu que penso isso, mas eu de fato sinto que antes era pior e agora tá melhorzinho. Muse Dash, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo até a galera começar a citá-lo no meu post. Do que eu entendi, é mais um jogo de ritmo pra punheteiro, e sinceramente foda-se, se essa merda tem comunidade eu não sei. Mas eu duvido que tenha alguma polêmica envolvendo a comunidade do jogo, até porque ela deve ter no máximo 4 fãs ativos no mundo inteiro. Tanto faz. Homestuck, outra obra que eu também não conhecia antes de fazer o post, mas que, ao contrário de muitas outras obras dessa tier list, essa me parece minimamente interessante. Não pela obra em si, mas pela história dela na internet. Apesar de eu nunca ter ouvido falar dele, Homestuck é extremamente famoso, tipo, famoso mesmo. Pra vocês terem ideia, em 2011, o criador de Homestuck, depois de um mês de ato, decidiu lançar um episódio, se assim a gente pode chamar, de nome Cascade. Só que o cara, por medo do site oficial acabar caindo, por causa do número de pessoas assistindo, ele decidiu lançar em um site maior e mais consolidado, que é a famosa Newgrounds. Só que mesmo assim, tantas pessoas foram ver esse vídeo no dia de seu lançamento, que a Newgrounds caiu. Sim, o site inteiro caiu porque tinha em torno de 1 milhão de pessoas simultâneas assistindo o bagulho. Deixando claro que estamos falando de uma obra indie em 2011, muitos anos antes de Undertale ou FNAF sequer pensarem em existir. Mas afinal, o que diabos fez a comunidade de Homestuck? Como eu já não sabia nada da obra, eu decidi ver um vídeo de 40 minutos de um gringo que foi postado há 7 anos atrás. Então, obviamente, algumas informações aqui vão estar datadas, mas do que eu entendi, a parte mais bizarra da comunidade estava relacionada à galera do cosplay, mais especificamente a galera que fazia cosplay de Trolls. Só para fins de contexto, em Homestuck há uma raça chamada Trolls, que são esses bichos cinzas aí, que do que eu entendi se reproduzem botando material genético em baldes e entregando esses baldes para uma espécie de larva-mãe, que com esse material genético dá vida aos Trolls. Tendo em vista isso, houve um tal de incidente do balde, onde fãs cosplayers levaram um balde para um restaurante. Quando eu ouvi isso, eu já pensei imediatamente, eita porra, literalmente. Porém, numa reviravolta inesperada, eu descobri que esses fãs não estavam leitando o balde, mas estavam apenas cuspindo nele. Quer dizer, ainda é bem nojento, ainda mais que foi feito num restaurante, mas sinceramente eu estava esperando algo muito pior. Houve também casos da galera se pintando de cinza e sujando as coisas, e até casos de pessoas batendo umas nas outras com baldes. Porém, no geral, é isso, não tem nada muito bizarro que nem tipo a fenda de My Little Pony ou coisa do tipo. Quer dizer, um monte de gente cuspindo num balde é bastante bizarro, mas nem se compara ao incidente da Pony no pote. A comunidade de Homestuck, entre todas que eu já abordei até o momento, é a mais tranquila delas. E eu admito, eu não pesquisei o suficiente, então se você sabe alguma coisa que eu não sei, se você entende melhor o assunto, ou se conhece mais casos bizarros, escreva aí um textão nos comentários que depois eu leio um resumo do resumo que alguém fizer. Enfim, dito tudo isso, eu vou criar uma categoria nova chamada Em Análise e irei colocar Homestuck nela até a segunda ordem. Se alguém conseguir me convencer ou me trazer mais casos bizarros, eu o coloco em outro rank em uma possível parte 3 da tier list. Warriors Cats. Tá, a esse ponto já posso afirmar que a maior parte das comunidades aqui eu mal sabia que existia, então, de fato, estamos desbravando novas matas aqui com esse vídeo. Mas enfim, eu fui pesquisar sobre esse tal de Warriors Cats e o que me parece é que esse jogo é um tipo de Wildcraft, só que do Roblox. Então assim, a última vez que eu falei de um jogo de animal feito para crianças, eu acabei levando strike de uma fã adulta do jogo. Então como eu não quero começar 2026 levando outra lapada, eu não vou me aprofundar muito nesse aqui. Mas pra não dizerem que eu não falei nada, do que eu vi, o máximo que essa comunidade produziu foi animação ruim de flip-a-clip e roleplay de animalzinho. É isso. Só uma adição, enquanto eu editava o vídeo, eu acabei descobrindo que Warriors Cat tem uma série de livros, só que eu não sei se é inspirado no jogo ou se isso aqui é outra coisa, eu não sei. Mas fica aí de curiosidade, né? Tem uma série de livros disso. É isso aí. E o próximo vai ser o meu Live Pix. O quê? Não acredito que eu tinha me esquecido que vocês podem me mandar mensagens carinhosas no meu Live Pix a partir de R$1 e ainda por cima me ajudar financeiramente. Poxa, mas que vacilo, hein? Vou até colocar o QR Code aí na tela para vocês acessarem e se duvidar, eu ainda por cima vou colocar no primeiro link da descrição. Olha como eu sou responsável com o meu público. Okegon, cara, esse daqui é sinistro. Pra quem não está ligado, Okegon é o nome do universo criado pela Funamusa, que é ninguém mais, ninguém menos que a criadora de Mogeko Castle, The Grey Garden e qualquer outra bosta que essa mina já tenha feito. E bem, a maioria dos jogos de Okegon podem ser resumidos aos seguintes temas: abuso sexual, violência extrema, pedofilia, necrofilia, zoofilia
pedofilia, incesto e muitos outros temas desse tipo. E é claro que a maioria desses temas só são abordados porque, supostamente, essas merdas são um fetiche da criadora. Quer dizer, não precisa nem ir muito longe pra ver o quão romantizados esses temas são dentro de Okregon, então isso é um pensamento bem válido. Ou seja, Mogeko Castle, por exemplo, é nada mais do que o avô caquético e boomer do The Coffin of End and Lele. Bem, se as próprias obras desse universo são assim, imagine a comunidade. Okregon merece um vídeo à parte, mas pela podridão mental que causou a certa parte da internet, que agora acha que um jogo sem pé na cabeça pode ser considerado uma obra de arte, merece aqui 100% estar na degeneração pura. Sonic, eita meus amigos, a comunidade do Ouriço Azul, cara, o que fizeram com você, Sonic? Bem, a comunidade de Sonic é aquele tipo de comunidade cujos pecados ecoam até hoje. Só do fato do Christian, vulgo protagonista da internet, ser um fã de Sonic é no mínimo preocupante. Muita gente gosta dos jogos do Sonic e de fato é um personagem bem memorável, mas a comunidade não dá, cara. Eu não preciso nem mostrar muitos exemplos porque praticamente virou senso comum na internet saber que essa comunidade é uma das mais bizarras possíveis. Degeneração pura, sem dúvida. Rasbe Hotel e rebola no boss. O que eu posso falar aqui? Prime Video, pare de investir nisso pra investir em Invencível? Obrigado? K-pop e divas pop. Eu decidi falar logo das duas porque as comunidades são praticamente a mesma coisa. Meninas de 12 anos que idolatram celebridades e cantores na internet. E eu não vou enrolar muito aqui. Todo mundo já sabe o que meninas de 12 anos furiosas são capazes de fazer. Não posso reclamar. Black Souls, esse aqui vai pro degeneração pura, foda-se. Tipo, o que eu posso falar sobre esse daqui? É um jogo japonês ruim de RPG Maker, que é um hentai. É isso. Ainda por cima, um hentai onde as personagens parecem, se é que não são, crianças. O que eu tenho pra falar sobre a comunidade desta merda? Que o chocolate favorito dos caras é garoto, é isso? Reddit. Bem, não tem muito o que falar do Reddit. Além de ser o lar dos moderadores gordos com Doritos debaixo das tetas, é também o lugar mais próximo ideologicamente a uma escola pública brasileira que você vai encontrar na internet, além do Twitter. Todo levante, tocou maduro. Comunidade de opinião. Ah, cara, a comunidade de opinião. O que falar dela, não é? Eu acho que nada mais justo do que começar pelo nome, que é um dos mais retardados da história da internet, porque absolutamente qualquer canal pode ser de opinião. Não sei como é que você vai criar um nicho específico disso. Não é à toa que ela passou por muitas fases durante a sua história. No início eram vídeos dando opinião sobre coisas da internet, depois sobre notícias e agora... fofocas? Cara, que decadência, hein? E bem, já é de senso comum que muitos dos canais de opinião são verdadeiros abutres. Qualquer merda que aparece já surge lá um canal de opinião com a sua opinião de tênis, que possui esse nome porque muitos dos membros compartilham a opinião de uma mesma raquete. Além disso, eles também são conhecidos por criarem a edição mais genérica da história, juntamente com as opiniões mais genéricas da história. Atualmente, essa comunidade consegue ser bastante insuportável em vários aspectos. Apesar disso, quando eles não estão mentindo ou perseguindo pessoas por erros que eles também cometem, no geral, eles não são lá um problema. Genshin Impact. E eu estou sendo muito generoso aqui, tá? Webcomunismo, esse aqui foi muito bom. Eu sinceramente não esperava que uma das ideias do pessoal seria essa, né? Degeneração pura, não tem coisa mais degradante do que ser socialista. Gen Alpha Esquizos, esse aqui é muito específico e fui eu que o coloquei aqui. Essa comunidade merece um vídeo só sobre ela, mas em resumo, esse termo que eu mesmo cunhei se refere não necessariamente a uma comunidade, mas sim a um tipo de usuário que é muito comum na internet, mas principalmente lá no TikTok. Pela falta de um nome melhor, eu os chamei de Gen Alpha Esquizos, que são usuários, na sua maioria crianças, por isso o nome, que postam as coisas mais degeneradas possíveis. É sério, eu vi tanta coisa bizarra relacionada a isso, que se eu fosse mostrar tudo, vocês ficariam no mínimo perplexos. São vídeos e edits de temas no mínimo questionáveis, normalmente envolvendo abuso sexual, drogas e até pedofilia. Tudo isso feito por crianças. E antes que me perguntem, não, a maioria não são crianças tentando fazer rage bait. Elas de fato postam esse tipo de coisa por acharem genuinamente legal. E isso que é o mais assustador. Como eu não vou desenvolver nada sobre esse tema neste vídeo, então tomem aí um exemplo bem leve que eu salvei há um tempo, só pra vocês terem um gostinho. Caso vocês não tenham entendido, o personagem vermelho é um adulto e o personagem verde é uma criança, o que é no mínimo, e sendo bem generoso, bizarro. É claro que o negócio é muito mais profundo que isso, mas como eu disse, merece um vídeo à parte. Comunidade dos Map Prides. Pra quem não sabe, os Maps são pedófilos sem vergonha nenhuma na cara que decidiram criar o próprio movimento a fim de promover a aceitação da pedofilia. Ou seja, Boy Kisser, Jeffrey Epstein, Twitter.
o Reddit só que pior. E pra finalizar, War Thunder. Sim, aquele jogo de tanque. De todas as comunidades que poderiam ser citadas naquele meu post, essa foi a mais inusitada. Eu tinha recebido o seguinte comentário: comunidade de War Thunder, só tem gente estranha. Só pra dar um exemplo dessa comunidade e do jogo em si, já rolou uma parceria da Genshin, empresa criadora do jogo, com uma criadora de conteúdo, se é que me entende. E pra piorar, a comunidade gostou tanto que teve uma segunda parceria. Outra parceria que aconteceu foi com um anime, o nome é Strike Witches. E os prêmios que os jogadores podiam obter nesse evento eram algumas skins de aviões. O problema, as skins eram de personagens desse anime, que eram praticamente todas meninas pequenas, onde todas possuíam um ângulo inferior que mostrava, tu já sabe, literalmente café preto. Outro problema da comunidade é a antropomorfização dos tanques. Do jeito ruim. Sim, os caras fazem esse tipo de desenho com tanques. Um exemplo é o canal Daybon, que faz garotas de anime para representar os veículos do jogo. O problema é que, além de algumas delas serem menininhas nas thumbs, elas estão naquele jeito que o twitteiro gosta. OBS, ele desenha conteúdo exclusivo para os assinantes do Patreon dele. E como eu já disse, algumas das personagens dele se assemelham muito com menores, algumas sendo literalmente. Não sei se ele desenha esses também para o Patreon, espero que não, mas muitas das artes dele simulam estudo. Caralho. E pra fechar com chave de ouro, a Genshin já patrocinou um canal de homens que exercem a profissão dos personagens do TF2, eu acho que ele tá querendo dizer mercenários, que testavam brinquedos capturados na Ucrânia. Incrível. É, galera, é oficial, acabei de perder um futuro patrocínio, e tudo isso por culpa de vocês. Agora só doando para o meu LivePix ou virando membro do canal para eu perdoar vocês por isso. Mas enfim, obviamente eu fui pesquisar e caralho, é tudo verdade. Quer dizer, essa última informação que ele citou, né, dos supostos mercenários, eu não sei, porque como ele não citou o nome desse tal canal, eu não sei se é verdade isso e nem sei como procurar. E eu também não sei se o outro cara recebeu patrocínio, foda-se, eu não quero ver o canal do maluco lá, né. Mas enfim, de fato, os caras fizeram parceria com uma atriz pornô. O que sinceramente tanto faz, eles são uma empresa privada e eles fazem parceria com o que eles quiserem. Agora, sobre a parceria do Strike Witches, aí temos um pequeno problema. Eu não vou acusar ninguém, eu não vou afirmar nada, eu não vou botar minha mão no fogo e dizer que é literalmente café preto, como o cara disse, mas vamos lá, né? Conteúdo pra Lolicon nunca é bom, né? E tinha tanto anime massa pra fazer parceria, os caras fazem parceria com essa bosta aí. Sei lá, meu irmão, faz parceria com o Dragon Ball ali, o Goku voando de avião, ia ser massa. E sobre o tal do Daybon que o cara citou, é mais um arteiro fazendo desenho pornô pra colocar o pão na mesa, coitado. Agora, se o cara faz desenhos envolvendo estudo, eu não sei, eu não vou ficar vendo doses cavalares de pornô pra descobrir. Enfim, apesar dessas coisas, os fãs de War Thunder nunca se envolveram em grandes polêmicas, até porque deve ter no máximo 20 pessoas jogando isso, sei lá. Então pra mim, fica no tanto faz. Bem, é isso, mais uma tier list completa com sucesso, e se vocês quiserem ver como ficou o resultado final, tá aí na tela. Se quiserem uma parte 3, é só falar aí nos comentários ou citar outras comunidades que poderiam aparecer nessa parte 3. Ah, e antes que eu me esqueça, o próximo vídeo será sobre os artistas do Twitter. Então não percam.